Olá galera, chegando com mais uma videoaula de física. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre trabalho, tá certo? Lembrando que nós estamos trazendo aqui o trabalho fisicamente falando, tá certo? Então, fisicamente falando, o que é trabalho? É justamente a energia que você vai gastar para deslocar um objeto, um corpo, tá certo? Então, por exemplo, só tem trabalho fisicamente falando se houver o deslocamento, tá bom? Então vamos imaginar que você vai empurrar um carro, tá certo? Então, logicamente, você vai empreender, vai colocar uma força, vai gastar uma energia. Então, se houver o deslocamento do carro, houve o trabalho. Se não houver o deslocamento, não houve trabalho, tá certo? Por quê? Porque só vai haver trabalho se houver o deslocamento, ok? Então, se a questão do trabalho, nós não vamos confundir com o nosso trabalho, né? Com o nosso trabalho diário, né? Eu estou numa empresa, numa loja, em qualquer lugar trabalhando, é uma coisa. Quando eu venho para a física, aí já é uma outra história. Só vai acontecer o trabalho se houver o deslocamento, tá bom? Vamos aqui ao exemplo. Então, eu tenho aqui uma superfície, que ela está aqui na horizontal, e sobre esta superfície eu coloquei um bloco, tá bom? Vamos imaginar que a este bloco seja aqui colocada, ó, uma força qualquer. Bom, se está sendo colocada uma força sobre este bloco, nesse sentido, então o deslocamento também vai acontecer neste sentido. Não é verdade? Eu não vou aplicar uma força nesse sentido e o bloco vai se deslocar neste, tá bom? Então, se a força está sendo aplicada neste sentido, ele também vai se deslocar no mesmo sentido. E quando isso acontece, vai estar formando aí um ângulo, ó, de 0 graus, tá bom? 0 graus, ou seja, toda vez que os vetores estiverem, ó, no mesmo sentido, nós vamos colocar aqui, ó, o ângulo de 0 graus, tá bom? E aí, o que é que nós vamos imaginar? Trabalho, ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Bom, observem o seguinte, ó. Eu tenho aqui, lembrando que aqui a letra grega tal, tá certo? Que representa o trabalho. Então, observe que foi colocada aqui uma força, tá aqui a força, houve um deslocamento, tá aqui, né? O vetor de deslocamento, nós temos aqui o vetor de força e aqui o vetor de deslocamento, e nós temos o cosseno. Por quê? Porque formou assim um ângulo, né? Ou seja, como eu já havia falado, se os vetores estão no mesmo sentido, é porque está formando um ângulo de 0 graus. Aí você pergunta, mas eu tenho que saber o cosseno dos ângulos? Não. O cosseno, geralmente, ele vem nas questões. Você só vai ter que saber utilizá-lo, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego aqui o cosseno, tá certo? De 0 grau, vai ser exatamente 1, tá bom? Então, ao resolver essa questão, eu vou ter exatamente o trabalho desse bloco, o trabalho que foi a partir da energia que foi gasta, que ela foi transformada em trabalho. Por quê? Porque houve o deslocamento, tá certo? É tanto que se você, por exemplo, se não houver deslocamento, aqui vai ser 0. Então, se você multiplicar força cosseno vezes 0, vai dar 0. Então, não vai ter trabalho. Se não tiver a força, também não tem trabalho. Porque se você tiver, você não vai ter o deslocamento sem ter a força, seja ela qual for. Inclusive, vocês devem lembrar que nós já vimos, né, os tipos de força, né, nós já vimos a questão aqui da unidade. Então, é uma sequência daquilo que nós já discutimos anteriormente, tá bom? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho aplicado aqui uma força de 40 newtons sobre este bloco e ele se deslocou, por exemplo, em 2 metros. Tá bom? Bom,
Se ele se deslocou em 2 metros, e eu sei que o cosseno do ângulo de 0 graus aqui, eu sei que aqui vai dar 0 graus, por quê? Porque eles estão, os vetores estão no mesmo sentido. Então, se eu quiser, eu posso transformar essa fórmula em outra. Por quê? Porque como o cosseno é 1, e todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, já que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, neste caso aqui, eu posso dizer que trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Por quê? Porque como o cosseno é 1, tanto faz eu multiplicar aqui ou não, o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Eu estou colocando isso aqui porque dependendo do livro que você for consultar, você pode encontrar isso, essa fórmula ou esta daqui. Então, se você encontrar esta fórmula, o que está acontecendo? Vai levar em conta o cosseno do ângulo. Se você está com essa fórmula, você não está levando em conta o cosseno, por quê? Porque ele é 1. Então, não há necessidade de você multiplicar o número por 1, que vai encontrar ele mesmo. Ah, professor, mas se eu quiser utilizar essa fórmula aqui em todos, eu posso? Pode. Pode, porque não vai fazer diferença. Se você sabe que o cosseno é 1 e você vai multiplicar por 1, o resultado vai ser, não tem problema nenhum, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos ver o trabalho aqui. Ó, trabalho vai ser igual. A força, que foi de 40 newtons, o deslocamento 2 e o cosseno foi 1, tá certo? Então, o trabalho realizado aqui nesse corpo, nesse conjunto, foi exatamente de 40 vezes 2, que vai dar 80, tá certo? Que nós já sabemos, ó, 80 joules, tá bom? Então, observe que se eu usar essa fórmula, eu vou encontrar o mesmo valor. 40 vezes 2, que vai dar o mesmo 80. Que é diferente se o ângulo não fosse 0 graus, porque aí já teríamos o cosseno diferente, tá certo? Lembrando que nós estamos colocando aqui esta situação apenas para aqueles casos em que os vetores estão no mesmo sentido, tá certo? Como está acontecendo aqui, tá certo? Então, para ter trabalho, tem que ter o deslocamento. E o que é trabalho? É a energia que se gasta para se deslocar um corpo, tá certo? Então, galera, essa foi mais uma videoaula. A gente se vê aí no ambiente virtual. Valeu e até a próxima com mais uma aula de física para você.